Bem-vindos a mais uma videoaula do 11º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar generalidades de sucessões. Ora, comecemos então por definir majorantes e minorantes de conjuntos não vazios em R. Vamos considerar isto em R. Portanto, se tivermos um subconjunto qualquer de R não vazio, diz-se que ele tem majorante se existir um número, que chamamos aqui de M maiúsculo, que seja maior do que todos os elementos de A. E dizemos que ele tem minorante se existir um número, M minúsculo, que seja menor do que todos os elementos de A. No fundo é como se o nosso conjunto tivesse um teto e um chão. Se pensarmos nisto em termos da reta real, só para termos aqui mais ou menos ideia de como é que isto poderia ser representado. Portanto, um conjunto, vamos aqui pensar no R, deixa-me cá meter isto um bocadinho melhor. Então, pensando aqui no conjunto dos números reais, temos aqui o zero, temos aqui o mais infinito para este lado, o menos infinito para este lado. Portanto, um conjunto deste género assim será um conjunto, imaginem que aqui é o valor 2. Isto é um conjunto que tem majorante, mas não tem minorante. Porquê? Porque qualquer número maior do que 2, podemos escolhermos aqui o 3, são números que são superiores a todos os elementos deste conjunto A. Não é minorado, não tem minorante, porque não conseguimos fazê-lo. Não conseguimos escolher aqui um número que seja menor do que todos os elementos deste conjunto A. Portanto, esta é mais ou menos a noção de majorante e minorante, e depois este conceito de conjunto ser majorado é quando tem majorante e é minorado se tem minorante. Depois há uns majorantes e minorantes especiais, como é o menor dos majorantes. Naquele caso, para aquele conjunto de há pouco, o menor dos majorantes era o 2. Reparem que pode ser maior ou igual do que todos os elementos. E, finalmente, ainda neste primeiro ponto, um conjunto é limitado se tiver majorante e minorante, isto é, se for majorado e minorado. O de há bocadinho não era limitado, era ilimitado à esquerda. Lembram-se que vinha ali desde menos infinito até um certo valor. Isto vai nos dar jeito daqui a pouco, quando começarmos a estudar um pouco sobre sucessões limitadas. O que é uma sucessão? Vamos começar por aí. Ora, uma sucessão não é mais do que uma função. A única diferença relativamente às funções reais é que uma sucessão é uma função em que o nosso domínio pertence aos números naturais. Portanto, ela apenas assume valores para a variável independente, o nosso x, que aqui vamos representar muitas vezes por n, apenas assume valores 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Relativamente ao contradomínio, uma sucessão pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. Vamos estudar sucessões reais, está bem? Portanto, há também sucessões noutro tipo de conjuntos. Mas podemos, por exemplo, definir uma sucessão, uma sucessão assim, A de n igual a raiz de n. E se repararem, os números que são definidos por esta sucessão, muitos deles, não todos, claro, por causa dos quadrados perfeitos, mas muitos deles são números irracionais, não é? Já agora vamos tentar aqui definir mais alguns pontos relacionados com a sucessão. Portanto, ao número natural n chama-se a ordem e ao A de n chama-se o termo. Digamos que, por exemplo, quando para aquela sucessão de há pouco eu digo que A de 5 é igual a raiz de 5, quer dizer que o termo de ordem 5, portanto, esta é a ordem, ou seja, o termo que aparece na quinta posição, se pensássemos assim na nossa sucessão devidamente ordenada por ordem, portanto, o termo de ordem 5, ou seja, o termo na quinta posição é a raiz de 5. Ok? Portanto, convém muito bem saber distinguir a ordem de termo, porque por vezes há exercício onde pedem a ordem e dão o termo, e há exercício ao contrário, em que dão a ordem e pedem o termo. Portanto, às vezes é preciso substituir, outras vezes é preciso igualar a nossa sucessão a um determinado valor. Portanto, o que eu digo aqui, quando se pretende calcular um determinado termo numa sucessão, deve substituir-se o valor de n no termo geral. Quando se pretende verificar se um determinado valor é termo da sucessão, então, ao contrário, não é igual, assim resolve-se a equação em ordem n. Esta solução terá de ser necessariamente sempre um número natural. Ok? Deixa-me só abrir aqui o Write Pen. Desapareceu-me. Portanto, vamos observar agora como é que poderão ser representadas as sucessões. Elas podem ser representadas como uma sequência de números, como por exemplo aqui 2, 6, 10, 14, por aí fora. Já agora isto quer dizer que o primeiro termo da sucessão é 2, o segundo termo da sucessão é 6, o terceiro termo da sucessão é 10. Pode ser representado por uma expressão analítica, quase como isto acaba por ser
praticamente a mesma coisa que se faz nas funções, só que trocamos o x por n. Isto também serve um bocadinho para distinguir o que é uma sucção do que é uma função real de variável real. Também pode ser utilizado com figuras, com uma espécie de pictogramas, como aqui está, cá está, o 2 é o primeiro termo, o 6, o seguinte, o 10 por aí fora. A próxima maneira, esta quarta representação possível de sucessões é por recorrência, e há algumas sucessões muito conhecidas, muito famosas, como é a sucessão de Fibonacci, ou a série de Fibonacci, em que o A de 1 é 1, o A de 2 também é 1, e a partir daqui o A de n mais 2 é igual ao A de n mais o A de n mais 1. Portanto, os primeiros termos são 1 e depois, a partir daí, os termos seguintes são a soma dos dois anteriores. Está bem? Isto diz-se por recorrência, pura e simplesmente porque se recorre aos termos anteriores para calcular os termos seguintes. Esta é mais simples, está bem, do que a de Fibonacci. Aqui o primeiro termo é 2 e depois o termo seguinte é igual ao anterior mais 4. O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, o A de 2 é igual ao A de 1 mais 4, que dá 6. Já agora, o A de 3 é igual ao A de 2 mais 4. Já temos o A de 2, que é 6, então fica 6 mais 4, que é 10. Voltamos à nossa sucessão do início, está bem? Isto são 4 formas diferentes de representar a mesma sucessão. E também existe a representação gráfica. O gráfico de uma sucessão normalmente são pontinhos assim, que a cada valor de n, cada número natural faz corresponder a um determinado valor na reta real. Eu aqui coloquei acima do eixo dos y, mas pode ser abaixo, está bem? Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser racional, pode ser irracional, podem ser todos números inteiros. Isto, por exemplo, o que nós tivemos a ver aqui era uma sucessão em que, por acaso, os nossos resultados, os nossos y, os nossos termos, estão todos também no conjunto dos números naturais, mas não tem necessariamente que ser assim. Já agora, esta não é a representação daquela sucessão daqui, está bem? Não confundir, as 4 primeiras referiam-se todas à mesma, esta não. Se fôssemos representar esta, simplesmente, isto agora com uma escala relativamente adequada, fica a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou dar aqui 2 passinhos de cada vez, a ver se não me alongo muito nisto, mas o primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 6, o terceiro termo é o 10. Isto é uma sucessão que até está aqui em linha. Nós depois vamos falar mais tarde sobre este tipo de sucessões. Vamos falar de algumas sucessões especiais, nomeadamente uma sucessão que anda a saltar de números negativos para positivos, de menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Pode ser representada mais simplesmente assim. Menos 1 levantado a n. Depois há muitas sucessões que são representadas desta maneira, em que os sinais andam sempre a trocar. Portanto, ela será 1 se o n for par, porque uma potência par dá sempre positivo, e dá menos 1 se o n for ímpar. Se a sucessão não começar por negativo, mas começar por positivo. O resto é tudo igual. Já repararam, também é 1, menos 1, 1, menos 1, só que não começa no mesmo sítio. Então basta, por exemplo, considerarmos n mais 1. Isto é uma maneira de representar esta sucessão aqui. E em exercícios que envolvem potências de menos 1, que envolvam sucessões, claro, muitas vezes, para estudar melhor a sucessão, desdobra-se desta maneira para nós sabermos qual o comportamento da sucessão, ok? Para sabermos, por exemplo, vamos daqui a pouco estudar algumas características das sucessões e dá jeito ter isto separadinho. Ok, só um pequeno à parte. Isto é um truque que eu costumo utilizar com os meus alunos até de 6º, 7º, 8º anos, quando eles começam a dar este tipo de conceitos. Eles não lhes chamam muito bem sucessões, o nome que eles dão é outro, eu não estou recordado, mas são regularidades, são sucessões e irregularidades, é assim uma coisa do género. E muitas vezes eles estudam sequências e irregularidades, é isso. Eles estudam sucessões deste género, em que o aumento, o acréscimo ou o decréscimo de um termo para o seguinte é sempre o mesmo, é sempre mais 3. E isto sem ainda falar de progressões aritméticas, porque mais tarde vamos resolver este tipo de situações. Se vocês quiserem saber qual o termo geral, ou seja, qual a expressão, qual a função que representa esta sequência em que o aumento é sempre de 3 em 3, utiliza-se este truquezinho aqui. Salto vezes n mais k. Ora, o que é o salto? O salto é o tal incremento que se observa de um termo para o seguinte. Portanto, o incremento aqui é 3. E o k é simplesmente a seguinte conta. É o primeiro termo menos o salto. Então, se nós observarmos o nosso primeiro termo é 4, então quer dizer que o nosso k há de ser 4 menos 3. Ele está aqui. Portanto, isto está 1. Então, como é que fica a nossa sucessão? O a de n dá 3n, cá está o salto, mais 1. Porque o k que nós descobrimos é 1. Façam o teste, vejam lá se esta não bate ou não bate certo com a sucessão que está aqui.
Bate, não é? Primeiro termo, 3 vezes 1 mais 1, 4. Segundo termo, 3 vezes 2 mais 1, 7. Até o de há bocadinho, aquele que tivemos a estudar há pouco, também se podia fazer desta maneira. Portanto, eu vou esquecer isto. O incremento, se repararem, é de 4 em 4. E o k vale o primeiro termo menos o incremento. Portanto, o k até dá negativo. Mas vejam lá se não bate certo. A de n igual a 4n menos 2. Que era o que estava aqui, está bem? Era o que eu apaguei só para não me sentir na tentação de estar a copiar aquilo que já lá estava, mas isto dá muito jeito neste tipo de séries de sucessões, vá, em que o salto, o incremento de um para o outro é o mesmo. Já agora, estou um bocadinho. Já agora lembrei de mais uma coisa que podíamos, por exemplo, considerar. Imaginem que agora estamos a ver uma que fosse assim: menos 1, depois mais 7, menos 4, depois mais 7, depois menos 10, depois mais 13, depois menos 16 e depois mais 19. Portanto, o incremento continua a ser o mesmo. Portanto, à partida, esta daria resultado. O problema é que não resolvemos a situação dos sinais. Então, como é que nós podemos resolver a situação dos sinais? Multiplicávamos por aquela de há bocadinho, lembram-se? Se nós multiplicarmos isto, se repararem, isto vai dar na mesma 4, 7, 10, 13, por aí fora. E isto aqui o que é que faz? Vai ser positivo no caso par e vai ser negativo no caso do termo ser ímpar, da ordem ser ímpar. Que é o que acontece aqui. Estão a ver? Vai dar menos 4 para o ímpar, depois já vai dar positivo 7 para o par, depois já volta a dar negativo para o 3, para o terceiro termo e por aí fora. Façam a experiência, vejam lá, calculem alguns termos e vejam se bate ou não bate certo. Vamos agora só estudar duas características destas sucessões. Eu não me queria alongar demasiado nestas explicações teóricas sobre sucessões. Portanto, uma sucessão é dita crescente se o termo, e aqui estritamente crescente, se o termo seguinte menos o anterior for positivo. Isto calcula-se mesmo substituindo a expressão. Por acaso as que estudámos até agora são estritamente crescentes. É decrescente se acontecer o oposto. É constante se o termo seguinte menos o anterior for igual a zero, mas isto, as sucessões têm que ter este aspecto, A de n igual a k, em que o k é um número real. Está bem, isto aqui pertence a R. Só estas é que são constantes. Qualquer sucessão que seja crescente ou decrescente, no sentido estrito, é dita monótona, estritamente monótona, mas também se pode falar em crescente ou decrescente no sentido lato. Quer dizer que não tem necessariamente que ser maior, o termo seguinte menos o anterior. O que troca-se é por maior ou igual. Portanto, isto é crescente no sentido estrito, no sentido lato ficaria assim. Quer dizer que o termo seguinte não só não pode ser inferior ao termo anterior. Pode ser igual e pode ser maior. Portanto, por exemplo, uma sucessão deste género, que seja 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, ela não é estritamente crescente, mas é crescente no sentido lato. Está bem? Como é que se calcula, já agora aqui algumas observações, como é que se calcula o A de n mais 1? É só trocar na expressão n por n mais 1. E para provar que uma sucessão não é monótona, é muito mais simples do que provar que é monótona, porque no fundo basta que vocês encontrem dois termos em que num par de termos ela esteja a crescer, termos consecutivos, está bem? E noutro par de termos ela esteja a decrescer. Se isso acontecer, temos uma sucessão não monótona. Já agora, só para vermos como é que na Casio se observam sucessões. Sucessões temos aqui, vamos aqui ao recursivo. Temos que mudar aqui o tipo de sucessão para uma coisa tipo A de n mais b. Eu vou meter aqui o F1 e metemos a nossa expressão. Por exemplo, aquela de há bocadinho era 4n menos 2, não é? Então é 4n menos 2. E podemos aqui definir no settings onde é que começa a nossa tabela, onde é que ela acaba. Nós vamos começar no 1, está bem? Estamos a falar de uma sucessão, portanto os números assumidos são naturais. E vamos terminar, por exemplo, no 20, só para vermos aqui como é que é a nossa sucessão. Aqui estão, do lado esquerdo estão os n's, isto aqui que está aqui do lado esquerdo são os n's, são as ordens, e do outro lado é que estão os termos, cá está o 2, 4, 6, 10, 14, 22, por aí fora. Já agora vamos ver aquela de há bocadinho. Como é que ela era mesmo? Era uma coisa do género 3n mais 1, e agora vamos multiplicar isto por menos 1 elevado a n. A ver se vai dar aquilo que eu tinha dito que ia dar, não é? Cá está. Primeiro negativo, depois positivo, depois negativo, depois positivo, depois negativo, depois positivo. E o salto de 3, se nós ignorarmos os sinais, o salto de 3 de um termo para o outro, está? Ok, então, quando vos pedem para estudar a monotonia de uma sucessão, vocês calculam o A de n mais 1 menos o A de n. Isto. Está bem? Não liguem a esta parte, porque vão ter que fazer cálculos intermédios entretanto. Se no final aquilo der sempre positivo,
é estritamente crescente. Se der menor ou igual do que zero, é decrescente, desculpa, é no sentido lato. Se não der nem uma coisa nem outra, então é porque provavelmente a sucessão não é monótona, e aí eu aconselhar-vos-ia a calcular alguns termos para ver se conseguem descobrir um par deles a subir e um par deles a descer. Finalmente, o último conceito, antes de começarmos a resolver alguns exercícios sobre isto, já me alonguei demasiado, é tal coisa, entusiasmo com estas coisas. Então vamos ver como é que o que é uma sucessão limitada. Uma sucessão é limitada se ela tiver majorante e minorante. Portanto, uma sucessão, e estamos a falar dos y de uma sucessão. Lembram-se daquilo quando nós começámos a aula, vamos começar referindo aquilo, vamos acabar com aquilo que nós começámos, com esta história de minorantes e majorantes. Uma sucessão é dita limitada se o conjunto de termos dessa sucessão for limitada. Portanto, se tiver um chão e um teto. E aqui, graficamente, se consegue ter melhor esse aspecto. Então, temos imaginem uma sucessão assim, conseguimos estabelecer-lhe aqui um majorante e aqui embaixo um minorante. Isto é um exemplo de uma sucessão que é limitada. E há uma sucessão clássica que é a 1 sobre n, e ela muitas vezes serve de base. A 1 sobre n e às vezes outras parecidas com estas. Que serve muitas vezes de base para provar que uma determinada sucessão é limitada. Por exemplo, imaginem que queríamos descobrir o majorante e o minorante desta sucessão. Pegamos na 1 sobre n, que está sempre entre 0 e 1, está bem? Se vocês calcularem alguns termos desta sucessão, ela tem este aspecto. 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, até sempre positiva, nunca chega a ser negativa, e o maior valor é logo o primeiro. Então, e agora como é que nós chegamos desta sucessão para aquela? Simples. Primeiro temos que meter o menos 3 lá em cima, então multiplicamos por menos 3. Recordem que sempre que multiplicamos uma desigualdade por número negativo, as desigualdades viram ao contrário. Isto já vem do 9º ano. E depois somamos-lhe o 4. E acabamos de descobrir um minorante e um majorante. Mais do que isso, eles são especiais. Este é o maior dos minorantes e este é o menor dos majorantes, está bem? Então não conseguimos encurtar mais isto. E, aliás, se vocês calcularem alguns termos, vão-se aperceber mesmo disso. O primeiro termo é 1 e depois, a partir daqui, esta sucessão vai crescendo, crescendo, crescendo e aproximando-se cada vez mais do 4. Não acreditam em mim? Acreditem na calculadora. Vamos ver como é que isto fica. 4 menos 3 a dividir por n. Vamos calcular mais termos, está bem? Para termos uma noção mais detalhada desta sucessão. Vamos até ao termo de ordem 100. Não sei se vai demorar muito tempo a calcular. Estas calculadoras são rápidas. Cá está. Começa no 1. Vai cada vez aumentando mais e a aproximar-se do 4, mas nunca chega a atingir esse valor. Está bem? Isto depois vai ser uma coisa que vamos falar mais tarde, que é o limite da sucessão. Ok, vamos resolver um exercício e pôr estas coisas todas em prática. Então, temos aqui a nossa sucessão U de n, que tem este aspecto. Primeiro, vamos tentar calcular o 7º termo desta sucessão. Portanto, para calcularmos o 7º termo de uma sucessão, portanto, recordem aquilo que dissemos logo no início da videoaula, temos que substituir o n por 7. Portanto, vamos calcular, no fundo, o u de 7, que neste caso fica 2 vezes 7 menos 1 sobre 7 mais 4. 2 vezes 7, 14. 14 menos 1 dá 13. Dá 13 onzeavos. Dá assim um valor esquisito, mas é a solução da nossa sucessão. Isto não tem que ser, lá está, isto não é um número natural, está bem? Mas isto são os y. Os y podem assumir qualquer valor desde que seja um número real, está bem? Não podem dar tipo raízes negativas. Isso não pertence ao conjunto dos números reais. Vamos agora à segunda linha, que é verificar se o 7/5 é termo da sucessão. Ora, neste caso, já é ao contrário. Já vamos igualar isto a 7/5. Portanto, ficamos com 2n menos 1 a dividir por n mais 4 igual a 7/5. Vamos cruzar isto. Vou passar o 5 para lá multiplicar e o n mais 4 para lá multiplicar também. Não há problema ao fazê-lo. Portanto, convinha fazer uma coisa deste género. 2n menos 1 vezes 5 igual a 7 vezes n mais 4. E há quem diga isto. E n mais 4 tem que ser diferente de 0. Está bem? Porque a parte de baixo, este número aqui em baixo nunca pode ser 0. Mas não há problema nenhum, porque o n são números naturais e a única solução disto é o menos 4. Portanto, se calhar isto nem sequer era necessário para esta situação. Mas tenham algum cuidado com esta passagem de expressões com denominadores. Está bem? Agora, como é que isto fica? Fica 10n menos 5 igual a 7n mais 28. Ou seja, fica 3n igual a... O 5 passa para lá a somar, dá 33. O n dá 11. Então, a nossa pergunta é: verifique se o 7/5 é termo da sucessão. A resposta é sim, 7/5 é termo da sucessão, é o 11º termo da sucessão, porque isto é um número natural. Se não desse um número natural, não era termo da sucessão.
E vamos passar à próxima pergunta, provar que esta sucessão é limitada. E parece que andamos muito longe desta situação aqui, do 1 sobre n. Ainda por cima está aqui este mais 4, quer dizer, o que é que nós podemos fazer? Para já, vamos simplificar esta divisão. Como? Fazendo a divisão que foi aprendida no ano passado. Dividimos o 2n por n, que dá 2. Colocamos aqui, cada vez que multiplicamos, passa para o outro lado e troca de sinal. 2 vezes 4, 8, passa para aquele lado, fica menos 8. 2 vezes n, 2n, passa para aquele lado, fica menos 2n. Então, temos aqui o nosso quociente e o nosso resto. Quer dizer que a nossa sucessão, o de n, se poderia escrever mais simplesmente assim. 2 menos 9 sobre n mais 4. Já está com um aspecto um bocadinho mais amigável, a nossa sucessão. Então, há pouco o que é que foi feito no resumo? Comparámos com a 1 sobre n. O problema é que agora não podemos comparar isto com 1 sobre n porque está aqui um mais 4. Está bem? Portanto, nós não dá para somar no denominador. Portanto, nós podemos é pegar já nesta sucessãozinha aqui e ver como é que ela se comporta. Que ela é sempre positiva, isso não há qualquer dúvida. Agora, será que ela é menor do que 1 ou podemos estreitar ou vamos ter que alongar um bocadinho mais isto? A melhor maneira de vermos como é que esta sucessão se comporta, esta, é calcularmos alguns termos. Se nós tivermos, vamos chamar esta uma sucessão auxiliar. Os termos desta sucessão, primeiro começa num quinto, depois começa num sexto, depois passa para um sétimo. Então o maior termo é este. Está bem? Está sempre a diminuir, é uma sucessão decrescente e nós podemos prová-lo rapidamente e é sempre composta por números positivos. E agora já é mais simples. Agora só precisamos de meter lá o menos 9. Rodando, claro está, a nossa desigualdade. E falta terminar somando-lhe o 2. Está bem? Somamos o 2. Quando fazemos isto em toda a nossa sucessão. Está bem? Em todas as sucessões, em todos os membros desta desigualdade. Para não desequilibrar as nossas desigualdades. Isto vai dar um quinto aqui. Então, porquê? Porque 2 é 10 quintos. 10 quintos menos 9 quintos dá um quinto. Então temos aqui o nosso minorante e temos aqui o nosso majorante. Mais do que isto, este é o maior minorante que a gente consegue encontrar e este será certamente o menor dos majorantes. Se vocês calcularem alguns termos desta sucessão, o primeiro termo é 2 menos 9 quintos. 2 menos 9 quintos é um quinto, cá está. E depois a partir daí, se vocês repararem, ela vai aumentando e aproximando-se de 2. Já agora, já que temos a calculadora, vamos ver como é que isto se comporta. Vamos dividir isto por n mais 4. n mais 4. Ok, cá está, isto é um quinto também, 0,2, e ela vai aumentando, 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 e quando chegamos aqui ao 100, ela já está muito próxima de o 2, mas nunca chega a atingi-lo. Se vocês quisessem ainda calcular mais termos, iam mesmo a perceber-se disso. Vamos à última pergunta, vamos verificar se esta sucessão é monótona. Nós poderíamos provar a monotonia nesta expressão aqui. Eu vou aproveitar a simplificação que já foi feita para estudar a monotonia, mas lá está, deixo a vocês como exercício tentar fazer isso para a outra sucessão, mas ela é muito mais fácil trabalhar com este aspecto aqui. Então vamos aproveitar já o que fizemos. Portanto, recordem que tínhamos que calcular o de n mais 1, que é no fundo isto. Está bem? Porque se nós trocarmos aqui o n por n mais 1, vai dar n mais 5. Agora vamos subtrair as duas expressões. Vamos fazer 2 menos n sobre n mais 5, que é o de n mais 1. Vamos subtrair-lhe o de n. Está bem a ver como é que isto fica? Desculpem aqui a confusão, a salganhada. Vamos subtrair-lhe 2 menos 9 sobre n mais 4. Ora, os dois vão cortar e fica com menos 9 sobre n mais 5, mais 9 sobre n mais 4. Por aquilo que nós vimos aqui na nossa calculadora, a sucessão parece que está sempre a aumentar. Ela parece crescente e, mais do que isso, estritamente crescente. Vamos já confirmar isso. Vamos multiplicar, vou maximizar isto, multiplicar este por n mais 4 e este por n mais 5. E já podemos passar tudo ao mesmo denominador. Eu, na parte do denominador, não há necessidade de fazermos estas multiplicações. Deixem estar, não vale a pena. Vocês vão ver que depois vai ser super fácil ver o sinal disto. A parte de cima é que temos contas para fazer. Menos n menos 36, mais 9n, aqui é menos 9n, desculpem, mais 45. Isto vai dar 9, porque estes cortam, e menos 35 mais 45 corta n mais 5, n mais 4. Isto claramente é maior do que 0. Porquê? Porque o numerador é positivo e o denominador também, porque os n são sempre números naturais, está bem? Isto aqui é n mais 4. Se quisessem, podiam fazer a propriedade distributiva no denominador. Eu não creio que seja necessário. Que conclusão é que nós tiramos sobre esta sucessão? É que ela é crescente. Até podemos ser um bocadinho mais específicos e dizer que ela é estritamente crescente. Ok?
E com isto concluímos o estudo de sucessões. Este tipo de exercícios, provavelmente nos vossos manuais vocês vão encontrar muita coisa deste género, são um bom treino, acaba-se por treinar um bocadinho de tudo. Também convinha resolverem alguns exercícios, problemas no contexto real, também há relacionados com isto. Daqueles exercícios em que vos dão a sequência de alguns termos da sucessão e pedem para vocês descobrirem o termo geral. Também dá jeito de treinar esse tipo de exercícios, portanto, há muita coisa que se pode fazer sobre isso. Na próxima videoaula iremos estudar a indução matemática. Espero que tenham gostado desta aula. Até breve.